Olá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Vamos dar início a mais uma live, né? Onde a gente vai estar com a presença do Dr. Adolfo Tuzon. Dr. Adolfo Tuzon é especialista em Direito Médico pelo CRS UNESA, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pelo FRJ e membro das comissões de Direito Médico da OAB. Além disso, ele é sócio, fundador do escritório Tuzon Casemiro. Seja muito bem-vindo, Adolfo. Que bom ter você aqui hoje. Obrigado, doutora Luciana. Obrigado pelo convite para poder falar aqui hoje no Centro de Fonoaudiologia, no canal de vocês. É uma honra poder estar aqui, poder participar e contribuir um pouco com o conhecimento de todo mundo. Muito bom. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Com certeza vai ser uma live muito importante, né, para vários profissionais da área da saúde. Sem sombra de dúvida. Espero que seja um tempo proveitoso para todos eles, com certeza. É isso aí. Então, eu vou começar com algumas perguntas, tá? Mas você fique livre para falar o que você achar que é importante. E o pessoal que está assistindo também fica à vontade para fazer pergunta, tá bom? Tá ótimo. Pergunta que eu queria te fazer, Adolfo, é por quanto tempo que a gente precisa arquivar os prontuários antigos, né, de pacientes? Então, vamos lá. Bom, como a doutora Luciana já introduziu, eu sou a doutora Adolfo Tuzon, sou especialista na área do direito médico, e a respeito dos prontuários médicos, é interessante a gente falar que o dever do fonoaudiólogo de guardar o prontuário médico é de 10 anos. Isso está onde, Adolfo? Está lá na resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Resolução 415 de 2012. Já estava na resolução 285 de 2002, mas foi reforçado em 2012 esse dever de guarda pelo prazo de 10 anos. Esse prazo de 10 anos, ele começa a contar a partir do momento que o paciente deixa de ser paciente. Por que isso é importante? Um paciente que tem um tratamento continuado, que se perpetue no tempo, às vezes você pega um paciente com problema de fonoaudiologia com 5 anos, com 6 anos, ele vai fazendo esse tratamento ao longo do tempo, 16, 17 anos. Você conta esse prazo de 10 anos não do início, mas no momento em que ele deixa de ser paciente. Deixou de ser paciente, prazo de 10 anos para frente, você tem o dever de guardar esse prontuário médico. Você diz tanto para fonoaudiólogo, como psicólogo, psicopedagogo, né? Isso. É importante frisar que cada conselho profissional regula o prazo de uma maneira diferente. Por exemplo, para prontuários médicos, de médicos especificamente, esse prazo de guarda é de 20 anos. Nossa. Entendi. Pois é. Então, os fonoaudiólogos e os profissionais ligados à fonoaudiologia, eles têm esse prazo determinado de 10 anos pelo seu conselho profissional. Entendi. E caso, assim, a gente não tem esse prontuário, esse arquivo guardado, o que pode acontecer com o profissional? Então, a não observação dessa regra, né, dessa determinação do conselho profissional, ela pode levar o profissional da fonoaudiologia ou outro profissional a incorrer nas penalidades aplicáveis àquele tipo de violação ética, né, de violação administrativa. É importante frisar que esse dever do prontuário médico ele também está presente no próprio Código de Ética Profissional, quando a gente fala do fonoaudiólogo, no próprio Código de Ética está presente esse dever de você manter esse prontuário médico. Então, o prazo de 10 anos ele veio depois de resolução, mas essa observação do prontuário médico bem organizado, bem elaborado, está presente desde o Código de Ética desse profissional. Entendi. Muito bem esclarecido. Alguma outra recomendação importante que você tenha a falar sobre? Com certeza. O prontuário médico, quando a gente fala o prontuário, né, de forma genérica, ele é o primeiro e principal documento do profissional da saúde quando ele vai fazer um atendimento. Então é muito importante que o profissional se atente à própria resolução que eu falei para vocês, a resolução 415, ela traz as regras para o profissional, por exemplo, da fonoaudiologia, do que ele precisa colocar nesse prontuário.
a gente tem lá as especificações de nome, os tipos de atendimento que foram feitos, os tipos de tratamento, os prazos desses tratamentos. Então, você tem resoluções É um específicas. documento que comprova, né? Que é um registra documento. é um documento muito importante que mostra o que você trabalhou com o paciente, né? Exatamente. E como a gente está falando de um documento muito importante, como a gente está falando de dados muito importantes, é importante também destacar que esse prontuário ele é de fornecimento obrigatório ao paciente. O dado que está ali presente é um dado do paciente. Então, o profissional ele não pode se negar de forma alguma a fornecer esse prontuário ao paciente sob pena de incorrer também em violação ética profissional. Porque também está no código de ética dele que ele tem que fornecer os dados a esse paciente. Mas aí, Adolfo, você pode me perguntar, ele tem que fornecer isso para qualquer pessoa? Não, muito pelo contrário. É só para quem é paciente ou quem represente aquele paciente. Qualquer outra pessoa, ela precisa ter alguma justificativa, alguma ordem judicial determinando o acesso a esse prontuário. Porque se eu não observo essa proteção do dado do paciente, a proteção do dado do prontuário, eu também incorro em violação ética. Então, veja só como é importante o prontuário. O prontuário guarda ali a vida do paciente, a vida dele com você, a relação que vocês tiveram. Então, o prontuário tem que ser muito bem redigido, tem que ser muito atento, porque ele é a vida do paciente contigo. É isso aí. Eu estou te falando isso porque, assim, algumas fonos, né, fazem exame de audiometria nas empresas e, às vezes, esses exames vão direto para o RH da empresa. E, às vezes, o próprio, né, colaborador que fez a áudio fala, eu quero a minha via, né, a minha via. Então, é bem importante a gente estar ciente de tudo isso, que é uma obrigação, né? A gente não pode omitir. Falar, não, vou mandar direto para o RH. Não. Ele quer a via dele, é um direito dele, né? É um direito então, dele. E até para o RH da própria empresa ter acesso a esse tipo de informação, é preciso a gente especificar muito bem quem do RH vai ter acesso a essa informação. Não é qualquer pessoa, qualquer departamento daquela empresa que pode ter acesso a esse tipo de informação. De novo, porque a gente está falando de um dado que é muito sensível. É um dado que é muito caro ao paciente saber aquele tipo de condição dele. Então, mesmo para o RH, e aí é importante que os fonos que trabalham nessa relação deixem muito claro, quando forem contratados, quando for estabelecida essa relação de prestação, como que vai se dar o tratamento desses dados do paciente no atendimento naquela empresa. Porque, senão, ele pode ser responsabilizado por esse funcionário que foi atendido por ele para fazer um exame laboral, um exame ocupacional, de saúde ocupacional, ele pode ser responsabilizado depois porque outros setores tiveram acesso à informação que não deveriam ter. Então, é muito importante. E ele não teve. Muitas vezes ele não teve. Então, como outros setores tiveram esse acesso e quem principalmente deveria ter não tem acesso a esse dado? Então, o prontuário médico, ele é, assim, o prontuário clínico, né, que a gente chama, para não falar aqui de prontuário médico e o pessoal achar que eu estou falando só do médico. Não, prontuário clínico. Prontuário de quem está tratando do paciente. O prontuário ele é um documento fundamental. Ele tem que ser visto com muito carinho por quem estiver prestando esse tipo de assessoria médica, esse tipo de assessoria clínica, porque ali você conta toda uma história. É a história do paciente que está ali presente. Inclusive, mais à frente a gente vai falar do outro ponto que agora está muito badalado, que é a questão da parte de telemedicina. Tem um fã aqui falando assim, unir tributário com direito médico é só para feras como Adolfo. Advogando com Saúde, quem falou. Pessoal do Advogando com Saúde, obrigado pela presença de vocês. Doutora Rayane Maia, doutor Jorge Rejame, são grandes amigos, são profissionais também excelentes, super competentes. Rayane, inclusive, é presidente da comissão que eu faço parte, da ABA, Associação Brasileira de Advogados aqui no Rio de Janeiro. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Inclusive, como a gente vai tratar mais à frente de um assunto que está super em voga agora, que é teleatendimento, telesaúde, esse tipo de prestação de serviço à distância, quando a gente fala de prontuário, o fonoaudiólogo que presta o serviço é o responsável. Ele é o responsável por fazer a certificação digital de que aquele procedimento está protegido. Olha só o tamanho da responsabilidade que esse profissional tem. Quando ele está dentro do seu consultório, ele é o garante de que aquele sistema está protegendo os dados.
Percebe como é importante? Que ele tenha atenção a esse documento. Então, assim, inauguramos muito bem com esse assunto, que é um assunto que eu acho muito caro, que é muito interessante a gente falar, que são os prontuários, e que deve, sim, ser guardada toda a atenção que é merecida a esse documento. Perfeito, Adolfo. Agora vamos falar sobre a lei do teleatendimento, né? O que você tem a dizer e quais são os riscos que os profissionais podem correr diante Vamos dos lá. teleatendimentos? Vamos lá. Então, assim, falando especificamente sobre essa questão do teleatendimento, né? O teleatendimento, a telemedicina, como surgiu, né, popularmente ficou conhecida, ela, na verdade, não é uma novidade. Ela já vem sendo trabalhada desde 99, na declaração que a gente chama da Declaração de Tel Aviv sobre responsabilidade, normas éticas e telemedicina, onde você começou a desenhar parâmetros para determinar como que essa prestação seria feita. O Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele tem uma resolução própria para falar disso, uma resolução de 2013, tá? É a resolução 427 de 2013, que ele traz os parâmetros para fazer o teleatendimento, a teleorientação, fazer a segunda opinião, que é muito importante para os profissionais da saúde, às vezes compartilhar de uma decisão colegiada. E eu ouço muita gente falar, Luciana, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como que eu vou fazer com esse teleatendimento. Pessoal, primeiramente, acho que é importante ter muita calma, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor. Grande parte dela ainda não está em vigor. A vigência dessa lei ela foi postergada, na sua maior parte, para maio de 2021, ou seja, para quase daqui a um ano. Então, é importante os profissionais irem se adequando ao que está previsto na lei? Com certeza. Mas também não faz sentido você ficar num frisson absurdo e quase paralisar a sua atividade, porque eu posso estar violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Calma, vamos devagar, dá tempo de você se adequar. Que a Lei 13.709 de 2018, quando ela foi publicada, muita gente falou, nossa, agora a gente vai ter um sistema de proteção de dados? Ótimo, maravilha, os dados sensíveis, outros tipos de dados comuns precisam ser protegidos. Mas agora ela foi conseguido, né, foi uma vitória recente, a postergação da vigência dessa norma. Ou seja, eu coloquei para frente o momento em que ela se torna obrigatória de ser cumprida. Isso é a grande parte, tá? Existem alguns dispositivos que já estão em vigor, mas que dizem respeito muito à atividade administrativa, atividade estatal, como a Agência Nacional de Proteção de Dados, o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que são órgãos que foram criados justamente para fazer essa gestão desse Programa Nacional de Proteção de Dados. Aos particulares, a quem presta as atividades, a quem vai efetivamente na prática, no dia a dia, estar sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados, ela ainda não promove tantos efeitos. Então, especificamente falando sobre teleatendimento. Tá, Adolfo, questões práticas sobre isso. Bom, quando você vai fazer um tipo de consultoria via telepresencial, né, é importante você perceber que não é todo tipo de atendimento que é autorizado a ser prestado. É importante a gente destacar que, por exemplo, a teleconsulta, que é propriamente você fechar um diagnóstico, você determinar algum tipo de tratamento, é expressamente vedado. O Conselho Profissional, principalmente aqui, por exemplo, de fonoaudiólogos, veda você fechar o diagnóstico em teleconsulta. Não, e ele exige que você... né? A gente precisa... Exatamente. A gente precisa você precisa do atendimento presencial. A gente precisa do presencial, não tem como. Ainda que seja para um primeiro atendimento, ainda que seja para você verificar qual é a situação real daquele paciente, ainda que seja para você endereçar, olha, agora eu já sei mais ou menos qual é o histórico desse paciente, eu consigo daqui para frente fazer isso por teleorientação, passar algum tipo de exercício, algum tipo de prática à distância. O fonoaudiólogo trabalha muito a questão educacional, de aprendizado, então eu consigo, depois dessa primeira consulta, fazer esse atendimento à distância? Ótimo, consigo sim. Você tem ali as regras de como você vai fazer esse atendimento à distância. Isso é muito importante. Nesse momento é fundamental, eu diria, que você tenha essa capacidade de manter uma prestação mesmo à distância para não deixar o paciente desamparado. É isso que eu ia te falar agora. Tem casos que regride, né? Tem paciente que às vezes está no tratamento, está evoluindo. Parou, ele regride, né? Regride. Então é importante manter esse tratamento, com certeza.
definitivamente é muito importante. Mas, principalmente para novos pacientes, esse profissional precisa ficar muito atento. Ele precisa ficar muito atento porque muitos dos conselhos, e aí não falando só do Conselho Federal de Fonoaudiologia, o Conselho de Psicologia, o Conselho Médico, o Conselho de Dentistas recentemente também tratou do tema, a primeira consulta é muito cara ao profissional, porque é quando você vai conhecer efetivamente o paciente. Quando a gente vai procurar conceitos de consulta médica, e aí a gente está falando de médico enquanto o profissional da saúde como um todo que faz aquela consulta, você tem o contato físico como um requisito. É verdade. Então, você precisa... Observação comportamental, né? Você precisa ver observar o comportamento. Né? Você precisa estar vendo várias questões que, pelo atendimento assim online, não tem como, né? Então, é bem importante ficar atento em relação a isso. Agora, a saúde no direito falou assim, essa proteção de dados no teleatendimento é um grande desafio. Enorme, enorme. A doutora Gabriela Caminha também partilha dessa caminhada comigo na área do direito médico. E, assim, é um desafio porque, quando você fala de teleatendimento, por exemplo, uma preocupação que o profissional tem que ter é qual plataforma que eu vou usar. Perfeito, se eu descobrir uma plataforma, a plataforma te traz uma segurança entre a sua conexão e a conexão do paciente, ótimo. Ali aquele atendimento está protegido. Mas não adianta nada se você obteve ali, fez o atendimento correto dentro da plataforma, mas depois você vai registrar aquele atendimento num lugar que não está protegido, que não tem proteção, que não tem segurança. Não adianta nada, por exemplo, fazer aquele atendimento e registrar depois esse atendimento num documento Word dentro de um lugar na nuvem, que não tem nenhuma proteção. É verdade. Percebe? Existe muita gente envolvida em lidar com esse dado do paciente. Então, o atendimento à distância é um desafio, sem sombra de dúvidas. E um ponto importante também, que eu vou falar mais à frente, que é sobre a contratualização desse tipo de tratamento, de prestação de serviço e tal. A modalidade de teleatendimento comporta perfeitamente, tá? Esse tipo de contratualização da prestação de serviço é, inclusive, recomendado que você tenha uma regra, um regramento de como vai ser feito esse atendimento na via virtual. É importante que você estabeleça ali, logo no primeiro contato, que seja esse primeiro contato presencial, você já explica ao paciente, olha, os nossos próximos contatos, nossas próximas sessões vão ser virtuais, vão se dar pela plataforma X, Y, Z, vão ter duração de tanto tempo. Então, você colocar desde logo quais são as regras de como vai funcionar esse atendimento não presencial é muito importante. Claro, né? Deixar claro ao paciente. Exatamente. Exatamente. Inclusive, quando a gente vai procurar pontos interessantes para que o profissional se atente, né, a esse tipo de prestação, ainda no Brasil isso ainda é muito incipiente. Lá fora, a HIPAA, né, que é a Health Insurance Portability and Accountability Act, que é lá dos Estados Unidos, né, é uma agência que é muito desenvolvida para isso, ela traz alguns tipos de requisitos que devem ser atendidos por esses sistemas para que você tenha um mínimo de segurança. Então, por exemplo, para citar alguns exemplos para você, esse sistema precisa ter um controle de acesso limitado a quem pode ter determinadas informações, a possibilidade de restringir a transferência de dados, ou seja, para onde que os dados que estão sendo... Digamos que você tenha um grupo de pacientes que está sendo atendido ali. Com quem você pode lidar esses dados? Muitos planos de saúde, operadores, seguradores vão ter interesse em saber algumas condições de saúde daquele paciente para determinar, às vezes, cobertura, para determinar, às vezes, valores que vão ser aplicados àquele paciente. E não necessariamente isso é uma prática legal. Entendeu? Então, esse tipo de limitação colocada no sistema é muito importante. É importante também a gente ter a possibilidade de auditar essas informações, porque aí eu descubro quem teve acesso ao dado daquele paciente e eu consigo atribuir responsabilidade. Quando a gente fala de compliance na área da saúde, que é uma área que eu sou apaixonado, estou aprofundando os estudos agora nessa área, isso é muito importante, a gente poder atribuir responsabilidade a quem de direito praticou o ato, porque quando a gente fala, às vezes, dentro do ambiente de uma clínica
quando a gente fala do ambiente um pouco maior do que um consultório, onde eu tenho exatamente aquele profissional direto e às vezes mais uma secretária, quando eu falo de uma clínica, muitas vezes eu não vou saber quem teve acesso àquele dado, quem deixou vazar aquele dado, entendeu? Se eu tenho um programa que é preocupado com esse tipo de proteção, opa, eu sei quem acessou o sistema, foi esse fulano de tal horário, de tal máquina. Então, ter um sistema preocupado com isso é muito importante, muito mais eu não diria, mas com certeza, na mesma proporção que você ter um sistema muito bem determinado de tratamento, de saber onde que vai ser tratado, qual vai ser a plataforma que você vai usar. Isso é importante? É, mas a gente tem uma oferta muito grande de plataformas que te promovem esse tipo de segurança. A gente não tem uma oferta tão grande de outros tipos de plataforma que se preocupam em proteger os dados desse paciente no momento posterior, depois do atendimento. Então, quem se digna a fazer esse tipo de tratamento online, que eu, particularmente, sou super favorável, acho que é fundamental, até para dar continuidade no tratamento, quem se digna a fazer esse tipo de serviço precisa ter esse tipo de preocupação, porque ele não pode alegar depois que não sabia. Eu não sabia que eu precisava preencher esse tipo de requisito. Não vai adiantar. Ele vai ser responsabilizado igual. Entende? Muito interessante, muito importante essas informações. Ó, o Brito botou assim: grande doutor Adolfo, muito obrigado por compartilhar tantas informações relevantes. Doutor Rafael Brito, grande amigo também. O professor Batalha. Obrigado, meu querido. Obrigado pela presença. O André Batalha, um abraço, André Batalha, para você. Sempre muito importante ter transparência e clareza na prestação de saúde à distância. Isso, e mais uma dica que eu gostaria de dar para esses profissionais é muito cuidado com plataformas gratuitas. Via de regra, as plataformas gratuitas, elas coletam muitos dados para poder te preencher aquele tipo de serviço. Então, não são as plataformas mais indicadas para que você faça esse tipo de prestação. Procure um sistema, invista em um sistema que seja adequado e, nesse momento, às vezes, investir um pouco mais vai te dar uma resposta mais positiva. Então, muito cuidado com plataformas gratuitas também. Essas são as dicas que eu acho que são muito relevantes quando a gente fala de teleatendimento, né, de teleprestação na área da saúde, que vale não só para o profissional fonoaudiólogo, mas vale para os profissionais como um todo, psicólogos, médicos, todos eles estão, de certa forma, imbuídos nessa ideia de levar saúde, e às vezes, muitas vezes, né, esse profissional ele se preocupa tanto em levar saúde que ele mesmo se expõe. Ele mesmo fica vulnerável, o que não pode acontecer. Até para tratar exatamente de vulnerabilidade, eu queria entrar num outro ponto contigo que eu acho muito interessante, que é a possibilidade de celebrar acordos de tratamento, fazer essa contratualização. Como que funciona a contratualização desse tratamento? Isso que eu ia te perguntar. Essa questão do contrato, né, entre profissional e paciente, como é que você vê isso e o que você tem para falar sobre isso? Eu sou um grande entusiasta de você deixar claro desde o início qual vai ser a regra desse tratamento. E, de novo, trazendo o exemplo do fonoaudiólogo, isso está previsto, inclusive, de novo, no Código de Ética. Está lá no artigo 9º, inciso 1º do Código de Ética do profissional, a necessidade, o direito que o profissional tem de fazer a contratualização da sua atividade. Percebe? Então, não só é interessante, como é importante você determinar desde pronto qual vai ser a regra desse tratamento. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu acho que é relevante você colocar dentro desse contrato de tratamento. Então, por exemplo, as regras de atendimento, como que vai ser feito? Vai ser presencial? Vai ser online? Onde que vai ser feito? Vai ser aqui no consultório? Vai ser feito, às vezes, na casa do paciente? A gente sabe que tem muitas pessoas que precisam de tratamento e depende que você vá até ele. Então, onde que vai ser feito esse tratamento? As regras do atendimento. O tempo de consulta. O tempo de consulta marca exatamente o prazo onde você está se colocando disponível àquele paciente. Regras de marcação e desmarcação de consultas.
é importante você colocar isso num acordo que vai ser celebrado. Regras para atendimento emergencial. Se você tiver esse tipo de atendimento disponível na sua clínica, no seu consultório, como que funciona esse atendimento emergencial? Eu tenho a possibilidade de cobrar mais para um atendimento emergencial? A meu ver, sim. Você está me exigindo um atendimento fora do padrão que a gente tinha estabelecido de atendimento anterior. É um atendimento emergencial. Então, ele naturalmente tem um outro tipo de valor, a obedecer à emergência. E algo que eu acho assim, o mais fundamental de tudo, Adolfo, o que você acha que é o mais fundamental? Os motivos que levariam a você querer interromper esse tratamento com o paciente. Por quê? O profissional, e aí eu falo o profissional fonoaudiólogo, o profissional médico, o profissional psicólogo, fisioterapeuta, ele tem um dever de manter o tratamento com esse paciente, de continuar a prestação com esse paciente, e ele pode descontinuar desde que eu tenha motivação. Ele não pode simplesmente descontinuar a prestação da saúde, né, a esse paciente, até porque a saúde é dever fundamental, um direito fundamental, então eu não tenho a possibilidade de fazer simplesmente a descontinuação do tratamento. Então, já colocar nesse acordo possibilidades, eventualmente, do que levaria à descontinuidade do tratamento, dá uma proteção muito grande, uma proteção muito maior ao profissional que está prestando o serviço, de lá na frente poder dizer, não, você já sabia que essa prática que você fez agora poderia acarretar na descontinuidade do exercício, na descontinuidade do nosso atendimento. Seria faltas, um exemplo, sem avisar, faltas sem avisar, desmarcações com um prazo muito exíguo. Prazo que já foi estipulado, né? Inadimplência reiterada de consultas. A gente tem tratamentos de fonoaudiologia que se perduram por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Exatamente. Tratamentos de fisioterapia, de recuperação, que se perduram por meses. Então a gente já monta muitas vezes um cronograma de atendimento e a pessoa não atende. Ela preenche o seu horário. Você deixa de atender uma outra pessoa. O atendimento depende dela, né? Assim, o atendimento depende dela. Né? A gente sabe que aquele paciente que não falta, que faz exercícios em casa, a gente tem resultado excelente, né? Agora aquele que falta vários dias e depois fala, eu tô 2 anos na fono, eu tô há 3 anos na fono. Claro, mas ele falta mais. Como que ele quer resultado? Exatamente. Não tem como. Então, colocar isso já num acordo de tratamento pode ser muito interessante. Entendeu? E é o que eu costumo falar com os meus clientes. O contrato não evita que você tenha processo. O que evita, muitas vezes, o processo é um bom relacionamento com o paciente. Mas o contrato ele é fundamental para quem lá na frente for analisar a sua relação, seja um tribunal ético, seja um tribunal de justiça, quando ele pega aquele contrato, ele verifica, não, esse profissional aqui deixou bem claro quais eram as regras de tratamento. As regras que ele estabeleceu aqui não estão violando os direitos da profissão, não violam a atividade. Você concordou com elas. Então, o contrato é feito, na maioria das vezes, não é para as partes. Eu costumo dizer isso para os meus pares, para os meus clientes. Você não faz contrato necessariamente entre as partes. Porque se tudo estiver correndo conforme vocês já tinham estabelecido, você nunca mais vai olhar para aquele contrato. Você celebrou o contrato, a pessoa conheceu quais eram as regras do jogo, você vai cuidar do tratamento dele naturalmente. Você não vai precisar ficar revisitando aquele contrato a cada atendimento que você for fazer. O contrato é feito justamente para quem não conhecia essa relação ter a ideia de como ela se dava. Por isso que é bom que ele seja muito preciso, muito detalhado, colocar exatamente o tipo de procedimento que vai ser feito, evitar padrões quando a gente vai adotar esse tipo de documento, e aí seja para um contrato, seja para um termo de microcirurgia, de cirurgia que vai ser feito, colocar especificamente o procedimento que vai ser realizado. Não utilizar modelos genéricos. Por que eu digo isso? Quando a gente fala da atuação do direito médico, a gente fala muito de contratos de adesão, a gente fala muito de documentos por adesão, que são o quê? Documentos, modelos que simplesmente foram entregues àquele paciente sem que ele tivesse exatamente o conhecimento do que estava sendo feito. Então, você colocar um termo específico, um termo com a direção do que vai ser feito para aquele paciente, é muito importante. Evitar modelos é uma outra dica muito interessante.
quando a gente fala da atuação do profissional da saúde. Perfeito. A Ana Cláudia Laviano, querida, maravilhosa, um beijo para você. Ela Beijo, tá dizendo Ana. assim, ó, na psicologia é assim, falta de respeito, eu cobro as consultas que não são desmarcadas com antecedência. Lá na clínica a gente também cobra, né? A gente tem lá um acordo, né? Que tem que avisar em 24 horas de antecedência e os que não avisam a gente cobra. Tem que cobrar, né? Porque a gente fica com aquele ocupado para aquele paciente, né? Então, assim, Claro. Como Então, as faltas têm que ser cobradas mesmo, mas é muito importante, né? Ter isso no contrato, né? É muito importante porque você já deixa claro desde já qual é a regra do jogo. Ele já vai conhecer desde já qual é a regra do jogo. Eu trouxe uma outra curiosidade agora, nesse momento que a gente fala de pandemia, de Covid, que muita gente me perguntou, Luciana, que é sobre a atuação do fonoaudiólogo e a obrigatoriedade de atuação do fonoaudiólogo na frente de combate à Covid. Interessante. A gente teve legislações falando sobre isso, né? A 13979 falava de requisição de profissionais e tal. Tivemos acordos celebrados com os conselhos profissionais para poder fornecer esse tipo de profissional. Então, eu trouxe curiosidade exatamente sobre o fonoaudiólogo, porque lá no código de ética dele, tem a possibilidade dele se negar a fazer o tipo de atendimento para o qual ele não tem capacidade técnica. Então, está lá no artigo 6, inciso 16, do Código de Ética do Fonoaudiólogo, que ele pode se recusar a fazer o tratamento que ele não tem a capacidade técnica desenvolvida para prestar. Quando a gente fala de um fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo não é um intensivista. Ele pode muito bem, na prática do ato dele de fonoaudiólogo, colocar até em risco a vida daquele paciente. Então, quando a gente fala de segurança de paciente... né? Que a gente trabalha com questões de disfagia, né? Exatamente. É importante, né? Saber o que está fazendo, né? De toda forma, o fonoaudiólogo ele é muito importante no momento posterior, de recuperação. Muitas vezes, o trabalho que vai ser desenvolvido pelo fonoaudiólogo na recuperação, muitas vezes, da fala, na recuperação do fôlego, nesse momento pós a traqueostomia, pós o procedimento que a pessoa muitas vezes fica entubada, fica muito tempo sem praticar o ato de respirar. Exatamente. Nesse momento posterior, o fonoaudiólogo é um profissional fundamental. Ele é essencial. A gente tem, inclusive, muitos fonoaudiólogos que são especializados justamente em fazer esse tipo de recuperação de fala, recuperação de coordenação, né, vocal. Então, esse trabalho posterior, ok. Mas você mandar o profissional que não tem esse tipo de preparo, ainda que você vai dizer que ele vai fazer um curso preparatório, tudo bem. Quando a gente fala de residência para ser intensivista, é uma especialidade médica, gente. Leva tempo. Não é um curso que eu vou fazer em 2 meses, online, que vai me dar a garantia, a possibilidade de atuar nessa área. Nem segurança, né? Nem a segurança. E aí a gente fala de algo fundamental, quando a gente fala de saúde, que é a segurança do paciente. Colocar esse profissional na linha de frente para fazer o atendimento é expor o paciente a risco. É verdade. Não adianta nada eu colocar esse profissional só para dizer, não, mas tem um profissional da saúde ali na frente. Eu tenho um número. O que adianta você ter número se você não tem qualidade de prestação? Entendeu? Então, nesse momento de pandemia, o fonoaudiólogo, muita gente vem me perguntar, eu sou fono, recebi esse comunicado do meu conselho profissional de que eu teria que fazer esse cadastro. Então, assim, eu entendo que o profissional que não tenha efetivamente essa veia de querer atuar na frente ali de combate à Covid, ele tem uma justificativa muito boa para se opor, até por um segundo motivo também, né? Porque eu não tenho a garantia de segurança para ele. Então, quantas vezes a gente ouviu, e eram verdade, a falta de equipamentos de proteção para que você fizesse o atendimento na ponta. Ele não pode colocar a própria vida dele em risco para atender a outra pessoa. É verdade. O dever da saúde, isso causou muito medo, concordo com a Ana. Isso causou muito medo. Porque o que se exige do profissional da saúde... eu não quero ir. Ficaram desesperadas, né? Pois é.
Não, e é curioso porque o profissional da saúde, ele muitas vezes fica com medo. Poxa, mas eu não tenho certeza. Será que eu posso ir no plantão? Será que eu não posso? O que eu devo fazer nessa situação? Então, eu tenho muita clareza de que se eu não tenho a mínima condição de segurança para mim, eu não tenho como prestar. Eu tenho uma justificativa muito plausível para me escusar de fazer aquele tipo de atendimento sem poder incorrer em crime de omissão, em crime de desobediência a padrões éticos, a questões administrativas, porque eu não tenho a minha segurança garantida. Eu preciso ter primeiro a minha segurança garantida, para aí sim eu prestar o serviço de saúde. Então essa foi uma curiosidade que eu tinha separado aqui, e eu acho interessante a gente falar, porque muito profissional fica muito inseguro nesse momento, né? É verdade. Adolfo, eu queria saber de você como é o seu trabalho na clínica, como é que você pode estar ajudando as pessoas que têm uma clínica, os fonoaudiólogos, né? Os profissionais da área da saúde de modo geral. O meu trabalho, e eu foco bastante em evitar ao máximo que esse profissional da saúde, esse dono de clínica, esse dono de consultório, que ele seja efetivamente demandado. Adolfo, você tem como garantir que eu nunca vou ser processado? Não. E segunda coisa, te digo, nunca confie em qualquer advogado que diga para você que tem como garantir que você nunca vai ser processado. Até porque o direito de ação, o direito de petição está presente na Constituição. Qualquer pessoa pode te processar. Ele tem o direito de ação garantido pela Constituição. Não tem proteção que eu consiga colocar que impeça ele de exercer esse direito de ação. O que é possível de ser feito, e é muito interessante que se faça, é perceber gargalos que você tenha na atuação do dia a dia, numa clínica, que podem te levar a um processo, que podem te levar ao caráter judicial. Entendeu? Então, a minha atuação é justamente não só defender o profissional que atua nessa área, o dono da clínica, o dono do consultório, o médico que está ali na linha de frente, mas também fazer com que ele não passe de novo por aquela situação. Porque quando a gente fala, por exemplo, de processos contra médico, recentemente eu estava conversando até isso com a doutora Rayane Maia, lá do Advogando com Saúde, que estava aqui, e a gente chegou à conclusão, e ela estava falando, que 70% dos processos contra profissionais da saúde ocorrem por falha na comunicação. Nossa, olha que coisa intrigante. Eu estou falando de falha na comunicação, que é o quê? Trabalha com comunicação, né? Que comunicação, entendeu? Então, é absurdo você imaginar que o médico falou algo para o paciente se sentiu não confortável para conversar com aquele médico porque ele ficou com alguma dúvida e achou melhor processar. E lá na frente ele falou, não, mas isso aqui ele não me explicou. Isso aqui eu não tinha entendido. E ele processa esse médico, muitas vezes porque ele não entendeu. Então, a primeira dica que eu sempre dou, se você quer evitar um processo judicial, seja o mais transparente possível com o seu paciente. É a melhor forma de você garantir um excelente contato, uma excelente linha de comunicação. Não adianta você falar na linguagem técnica, profissional. Você precisa falar na linguagem que o seu paciente te entenda. Tem que ser claro, né? Falar na linguagem. Tem que ser claro. Às vezes, e assim, não ser só claro para você. Não, e ele às vezes procura na internet, né? E aí pronto, aí vira aquela bola de neve. A internet é um saco de conhecimento, né? Lá de dentro você pode tirar conhecimento bom e conhecimento ruim. Então, se você consegue criar essa linha de comunicação e o seu paciente sai dali, cara, pô, esse profissional ele me deu as informações todas que eu precisava, pô, consigo conversar com ele, você estabelece com ele uma relação de confiança. E esse estabelecimento dessa relação de confiança é o laço mais forte para que você evite muitas vezes um processo. Quantos casos já aconteceram de que poderia até verificar numa perícia mais à frente que havia ali algum tipo de erro médico, mas o paciente nem quis processar aquele médico. Porque ele falou, não, eu confio plenamente no doutor fulano de tal. Pô, ele sempre foi super claro comigo, a gente sempre teve uma relação muito próxima, ele sempre foi um cara acessível. Então, muitas vezes o paciente desiste.
ele não tem nem interesse em processar o médico. O que garante isso? Não é contrato, que garante isso não é nenhum instrumento formal. É necessariamente essa relação de confiança que você estabelece com a clareza que você coloca. Nossa, entendeu? Muito bom, Adolfo. Não sabia que era um número tão alto, né? 70% Sim. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Problemas de comunicação, né? Por conta de falha de comunicação. Né? E aí vira essa bola Exatamente. de neve, né? Muito legal. E, assim, Uma bola de neve enorme, né? A gente tem 2 milhões de processos hoje que foram distribuídos só em 2019 sobre condutas de profissionais da área de saúde e questões de direito médico, né? Nossa. Por isso também é muito importante o registro, né? Você está registrando tudo que você falou com aquele paciente, né? Tudo que você fez, né? Porque ali mostra que você, né, é importante, né? Porque as palavras voam, né? Tem gente que, né, as palavras voam. Então, assim, é sempre... As palavras voam, isso é verdade. Isso é verdade. Uma outra dica que eu sempre dou para um profissional médico, para quem atua na área, é leia o seu código de ética. A melhor forma de você saber que você está ok com a sua profissão é inicialmente você ler o código de ética da sua profissão. É muito comum, eu digo até de advogados, tá? Que não leem o código de ética da sua profissão, as regras de deontologia da sua profissão. O código de ética, citando, por exemplo, o de fonoaudiologia, o código de ética médica, o de psicólogos também, ele já traz ali uma série de questões que vão balizar e orientar o profissional, muitas vezes no momento que ele esteja com dúvida. Então, ter um conhecimento do código de ética, por exemplo, no código de ética eu tenho regras de publicidade, eu tenho deveres do fonoaudiólogo, deveres do médico, deveres do psicólogo, eu tenho direitos desses profissionais também. Então, conhecer o código de ética... Ah, Adolfo, preciso ser um especialista no meu código de ética? Não, porque aí também não precisaria de advogado. Mas é importante que você tenha pelo menos um conhecimento básico do que rege a sua profissão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fonoaudiólogos, existe uma lei que rege a profissão de fonoaudiólogos, que é a Lei 6965, de 81. É a lei do fonoaudiólogo. Você precisa conhecer, pelo menos, onde que está a origem da sua profissão. Entendeu? Então, é muito importante, eu recomendo a todos os profissionais da saúde que leiam seu código de ética. Essa é uma outra dica que eu acho muito importante quando a gente fala de, eventualmente, evitar processos, evitar demandas, é ter esse conhecimento. Se eu pudesse dar uma outra dica, que a gente até falou hoje, que é exatamente sobre o acordo de tratamento, né, esse contrato de prestação de serviço, celebre esse tipo de acordo. Porque esse é o momento inicial onde você já deixa claro quais vão ser as regras do jogo. E é muito mais fácil você lidar com o paciente, mesmo com pacientes mais difíceis, quando você tem a regra do jogo muito bem estabelecida. Você fala aqui, ó. Os pacientes de convênio também se aplicam a esses contratos? A esse acordo de tratamento? Com certeza. Porque esse acordo de tratamento é estabelecido entre o paciente e você. Você, enquanto referenciado do plano de saúde, você tem uma relação com o plano de saúde para determinar que você, na ponta, preste serviço para os segurados dele. Mas como esse serviço vai ser prestado a esses segurados, é algo que você determina na relação com o paciente. Não cabe à operadora do plano de saúde determinar como você, prestador da saúde, vai prestar o serviço para o paciente dele. Não tem cabimento. Cada local tem uma regra, né? Cada local tem uma regra. Tem clínica que pede para você confirmar a consulta no dia. Tem clínica que confirma a consulta 2 dias antes. Verdade. Tem clínica que nem pede que você confirma. Já marcou uma vez, você pode ir, não precisa confirmar. Então, as regras de como vai ser feito isso na ponta cabem a você e ao paciente. Então, celebre esse acordo de tratamento e explique para esse paciente como vai ser conduzido o tratamento dele. Então, além de você jogar limpo com ele, como eu falei ali atrás, dele saber o que está acontecendo com o profissional, com a saúde dele, ele precisa saber, olha, agora nesse momento aqui a gente passa por essa avaliação, daqui a gente vai para um momento posterior onde a gente vai
desenvolver os exercícios, de repente, para recuperar, e a gente fala de fisioterapia, de fono, para recuperar aquele bem da saúde seu que precisa ser melhorado. Conduza ele junto. Também colocar, né, que é uma responsabilidade dele de fazer o exercício em casa também, né? Porque às vezes vai uma vez. Isso é um outro ponto muito importante. Né? O profissional da saúde. Entendeu? Então, assim, a gente não tem como reabilitar sem ter uma assiduidade e os exercícios em casa, né? Pois é. Então, isso é um outro ponto muito importante que o profissional da saúde precisa ter muita atenção, que é não se vincule aos resultados. Não garanta para nenhum paciente que você efetivamente vai entregar aquele resultado para ele. Por quê? Você não tem como saber qual a expectativa que ele vai criar em cima daquilo. E quando você se vincula a obter aquele resultado, você traz para ele uma expectativa, às vezes, maior do que o tratamento mesmo, natural, poderia promover. Às vezes você fez tudo, você empreendeu todos os esforços. Mas muitas vezes você não consegue transformar uma pessoa que tem um grau de surdez muito alto num pleno ouvinte. Você conseguiu, às vezes, melhorar a capacidade auditiva dele. Pô, isso é um grande sucesso, isso é o maior sucesso que você poderia empreender no caso dele. Mas ele pode se sentir insatisfeito e te processar porque ele achava que ele ia voltar a ouvir novamente. Então, não se vincular ao resultado. Sempre colocar que você vai empreender da melhor forma possível todas as técnicas e todo o conhecimento que você tem para atingir aquele fim. Você vai empreender todos os meios. E aí aqui cabe fazer uma distinção que é um pouquinho de juridiquês, mas eu pretendo ser bastante rápido, que é a distinção entre obrigação de meio e obrigação de resultado. Quando eu falo de obrigação de meio, a minha obrigação é de empreender todos os meios cabíveis para atingir determinado objetivo. Quando eu falo de obrigação de fim, eu me vinculo necessariamente a atingir aquele fim. Entendeu? Por exemplo, se eu contrato um cozinheiro, eu preciso que a comida esteja pronta. Se eu contrato alguém para me dar um carro, não adianta ele falar para mim, empreendi todos os meios, Adolfo, de te dar o carro, mas não consegui te dar o carro. Não, amigo, preciso do carro. Quando a gente fala de um serviço de saúde, existe muita coisa envolvida, inclusive de participação do próprio paciente, para a gente determinar quadro de evolução. Exatamente. Como você estava falando aí, Luciana, eu dependo muitas vezes do paciente fazer os exercícios. Eu dependo que ele participe das consultas. Para determinar como vai ser a evolução do quadro dele. Exatamente. Então é importante que você se atente a esses pontos. A doutora Ana Cláudia estava perguntando aqui como que fica agora nessa era digital os produtos da área de psicologia. Eu não tenho exatamente agora, Ana Cláudia, a resolução que trata desse tema, mas o Conselho Federal de Psicologia já se pronunciou sobre o teleatendimento já há algum tempo. Isso já é possível, tá, para os profissionais psicólogos fazerem o atendimento à distância, mas as regras continuam as mesmas. Na minha visão, fazer esse primeiro atendimento é importante, essa consulta presencial, porque muitas vezes o psicólogo vai perceber traços, vai perceber olhares, comportamentos que são importantes até para ele fechar um diagnóstico. É igual fono. Ele depende muito da consulta presencial. Paciente menor de idade, rapaz, a gente podia fazer uma live só sobre o paciente menor de idade. Tem tanta coisa aplicada ao paciente menor de idade, dever de sigilo, se os pais podem entrar ou não, até qual idade pode entrar, que tipo de atendimento pode entrar. Atendimento psicológico é algo muito sério, você às vezes fazer o tratamento de um paciente menor de idade e ele está sofrendo de algum tipo de relação com os pais, que é uma relação conflituosa, e ele não vai se sentir à vontade para falar se os pais estão ali dentro. Exatamente, perfeito. Então, você precisa proteger muitas vezes o direito desse paciente à consulta ser exclusiva com ele. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, mulheres, já jovens mulheres, que têm vergonha de presenciar, fazer uma consulta ao ginecologista com a presença da mãe? É um direito dela ter a consulta, que é dela. A informação que vai ser veiculada ali pertence àquele ser humano, não pertence à mãe. Muitas vezes ela não se sente à vontade para dividir aquela informação com a mãe. Como é que você faz nesse caso? É muito complexo, é muito complicado.
Então, atendimento de pessoa com menor de idade, a gente pode fazer uma live só sobre isso, se você quiser. Sou todo disponível para falar só sobre atendimento de pessoa com... Ana Cláudia já entrou na fila aí, Ana Cláudia já está na fila. Bora! Então, entendeu? É interessante. E é verdade, né? Sim. Um outro ponto que eu sempre coloco, e aqui eu acho muito importante quando você fala de um trabalho especializado, de alguém que tem uma formação naquela área, e você busca informações sobre a sua área, é importante que você trabalhe sempre com profissionais especializados. Então, buscar assessoria, seja de alguém que queira dar a orientação que você precisa, procure sempre um profissional especializado e não um profissional generalista. Então, quantas vezes eu vejo situações em que, se aquele profissional da saúde, se aquele estabelecimento de saúde tivesse uma orientação especializada, muitas vezes ele não estaria passando por aquela situação. Então, procurar assessoria de profissionais especializados na área é algo muito importante. É algo que evita muitas vezes você de ser processado lá na frente. É verdade. Entendeu? Se segurar, né? Se prevenir, né? Isso é bem importante. Esse é o último ponto que eu queria destacar. Prevenir. Toda vez que você fala em prevenção, principalmente quando você fala dessa área do direito médico, a prevenção vai sempre sair mais em conta, do que qualquer processo judicial que você esteja envolvido. Por que eu digo isso? Hoje, a média de condenação de processos envolvendo profissionais da saúde gira ali em torno de 25 a 30 mil reais. Nossa. Imagina o impacto que uma condenação desse tipo tem sobre um estabelecimento de saúde, sobre um consultório, sobre a vida daquele profissional da saúde. É verdade. E aí eu estou falando só de impacto financeiro, tá? A gente tem uma outra análise, que é o impacto sobre a visibilidade daquele profissional. Sempre ele vai ficar manchado porque tinha aquele processo pendente contra ele. Teve aquela reclamação, teve aquele processo. Poxa, será que se eu não trabalhasse no preventivo, não funcionaria muito melhor? Então, trabalhar o preventivo é algo que eu sempre estimulo, porque sai mais barato e, às vezes, é muito mais efetivo. Na maioria das vezes, é muito mais efetivo. É verdade. Entendeu? Eu acho que quando a gente lida com o público, né, a gente tem que estar sempre se resguardando, se prevenindo, se orientando, né, sempre lendo, estudando. Essa questão do código de ética que você falou é sempre muito importante, né, todos os profissionais da área da saúde estarem cientes, né, quais são, né, o que está escrito no código de ética, né, o que a gente precisa estar fazendo, muito importante. E eu fiquei impressionada de verdade com o número que você disse, que 70% dos processos por conta de dificuldade falha de comunicação. Falha da comunicação. Então, Isso às vezes, é bizarro. O médico fala uma coisa, o paciente entendeu outra, e aí ele já fica, né, e aí vira aquela bola de neve. Então, bem importante, né, estar ciente disso, né? E tentar ser o mais transparente e claro sempre, né? Com os pacientes. Exatamente. Sempre o registro, né? Um prontuário bem, né? Acertado. Organizado. Né? Organizado. Bem organizado, com as informações que precisam ter, entendeu? Com essas informações, porque assim, é a garantia que você tem. Exatamente. Você precisa se municiar daquilo que você tem de garantia. Exatamente. Você precisa se proteger naquilo que você né? pode. É o que protege, né? Um documento que mostra o que você fez, o que você orientou, o que você encaminhou, né? Muito bom. A Ana Cláudia está perguntando se a live ficará gravada. Vai ficar gravada sim. Então, Adolfo, você quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho na clínica, né? Você falou sobre prevenção, né? Orientação. E aí você trabalha com toda, né? Na área da medicina, né? Qualquer profissional, né? A minha área de atuação na área da saúde ela é bastante extensa. Eu me especializei justamente na parte da saúde para poder assessorar esses profissionais. Então, a advocacia que eu pretendo fazer, que eu faço, ela é especializada na área da saúde. O meu foco é exatamente os profissionais da saúde, os estabelecimentos de assistência à saúde, porque assim eu consigo entregar para eles um produto direcionado e não um produto genérico.
Acho que é muito importante a gente falar de prevenção e falar do direito médico hoje em dia, porque cada vez mais essa é uma área que tem crescido. A judicialização da saúde, ela é uma realidade e infelizmente, não é uma realidade que eu vejo num cenário de médio prazo se extinguindo da nossa sociedade. Então, o profissional da saúde vai estar cada vez mais envolto em discussões, em questões jurídicas, vai estar envolto em eventuais quebras de expectativa com o paciente, e ele precisa ter consciência de que ele tem que se proteger. Muito bom, perfeito. A saúde do direito botou excelente live, doutores, parabéns, vários assuntos importantes serem discutidos. Que bom que você gostou, saúde no direito, eu também achei excelente. Adolfo Duzon foi muito esclarecedor, né? Muito claro, muito maravilhosa, muito bom. Obrigado, agradeço. Adolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agora, falando um pouquinho só para a gente terminar o último assunto, sobre o teleatendimento que você falou, né? Das plataformas que são muito frágeis, né? Esse prontuário também tem que ser feito, né? E a gente precisa estar atento nessa questão do teleatendimento. E qual é, assim, a plataforma que você acha mais segura, o que você indicaria para o teleatendimento? Isso é muito complicado de eu falar, porque existem várias plataformas. A minha principal orientação é que seja uma plataforma, um software que você tenha adquirido de maneira paga. Tá? E aí você tem vários, que eu tenho conhecimento, né? Tem o Google Meet, você tem o Zoom, você tem o GoToMeeting, você tem o Skype for Business. São várias as plataformas que te permitem uma segurança maior nesse atendimento, mas o que você tem que ficar principalmente atento é que cuidado com software gratuito. Porque o tipo de informação ao qual ele tem acesso para poder te dar aquele serviço, muitas vezes sai mais caro do que você comprar um sistema. Entendi. A Ana Cláudia fez uma pergunta aqui. Por quanto tempo precisamos guardar os prontuários dos PACs? Ou seja, dos exames de modo geral? Também são 10 anos? Ou tem um tempo maior? Isso. Um tempo menor? O tempo mínimo são 10 anos. E assim, esse é o menor tempo que eu já vi nos conselhos profissionais trabalhando para você fazer a guarda de informações desse paciente. E friso aqui, são 10 anos a partir do momento que ele deixa de ser paciente. Tá? Não adianta você... eu tenho um atendimento, começou aos 5, terminou aos 15, aí ao longo, quando bateu 15 anos, eu eliminei as informações quando ele tinha 5 anos. Não. 15 anos, ele deixou de ser seu paciente, você vai guardar isso até o paciente fazer 25 anos, pelo menos, no mínimo. No mínimo 10 anos. Mas é importante verificar, cada conselho profissional disciplina isso, às vezes, de uma maneira mais própria, mas em regra geral, o mínimo que eu já vi praticarem são 10 anos. Perfeito. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui na live hoje, tá? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, Adolfo. Foi excelente, tá? Super esclarecedor. E muito importante, né? Porque eu acho que isso abre, né, vários... os profissionais da saúde começam a ver de um outro olhar essa questão do direito na saúde, né? E eu espero que você também tenha gostado, então... Não, eu agradeço bastante a oportunidade, Luciana. A você, ao Centro de Fonoaudiologia, agradeço muito a oportunidade. Para aqueles que tiverem interesse em ter maior conhecimento sobre essa área do direito médico, me sigam lá, eu tenho um perfil, @Dr. Adolfo Duzon. Podem me mandar mensagem pelo direct, eu vou buscar solucionar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para mandar as perguntas sobre as dúvidas que vocês tiverem, vai ser uma honra responder. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite à doutora Luciana Reis, ao Centro de Fonoaudiologia, para a gente poder conversar um pouquinho sobre direito médico aqui e passar algumas orientações para esses profissionais. Perfeito. A live vai ficar salva, tá? E Ótimo. É isso, gente. Obrigada, Adolfo. Foi muito esclarecedor e muito importante, tá? Um grande beijo.